Salve, salve pessoal, seja muito bem-vindo a seu canal de notícias do Flamengo e no vídeo de hoje vamos falar sobre as últimas notícias do Mengão. Vamos falar sobre Everton Cebolinha que deve sair do Flamengo. Vou falar também que os jogadores estão irritados com algumas coisas que estão acontecendo dentro do dia a dia do Ninho do Urubu. Será se tem chance do Felipe Luiz ser demitido, sair do Flamengo? Será se pode pintar um Léo Jardim, um Arthur Jorge? Vou trazer tudo isso para você nesse vídeo de agora. Mas antes, aquele rápido recado, peço para você deixar o like nesse vídeo. Peço também para você fazer a sua inscrição aqui no canal, é muito importante para a ajuda aqui do nosso trabalho e conto demais com a força de vocês, tá certo, galera? Bom, bora falar sobre o Everton Cebolinha, porque depois do jogo contra o Lanús, ele chegou na zona mista e deu uma entrevista falando que não foi chamado pela diretoria do Flamengo para conversar sobre uma possível renovação de contrato. O contrato do Everton Cebolinha se encerra em dezembro e ele falou que não vai ficar no Flamengo, que talvez seja a sua última temporada com a camisa do Flamengo. Agora, não entendi a parte dele falar isso depois que o Flamengo perdeu um título. Sinceramente, o time que ele usou foi totalmente errado. Um time totalmente errado, que não era propício. E outra coisa, o contrato do Cebolinha encerra em dezembro. Falta 10 meses para acabar o contrato dele. Ele já quer que seja renovado. Um cara que não fez absolutamente nada com a camisa do Flamengo. Foi contratado aí a peso de ouro, se não me engano. Ele tem 20 gols nessa passagem do Flamengo. Chegou em 2022 com muita expectativa. Eu tinha muita expectativa no futebol da Everton Cebolinha, mas simplesmente derreteu. Ele não joga absolutamente nada. Eu sei que ele é um bom jogador, já ajudou o Flamengo em alguns jogos, mas é muito pouco pelo valor que foi investido nele. É muito pouco pelo que o Flamengo tirou do seu bolso para pagar e para ganhar, para ter ele. Aí o cara chega na entrevista e fala uma coisa dessa. Pô, sinceramente. E o Rodrigo Matos, do UOL, falou que o Everton Cebolinha avisou o Flamengo que não renovará o seu contrato antes da entrevista de ontem. Ou seja, a diretoria do Flamengo já sabia que talvez ele pudesse dar uma entrevista e falaria o caso, e o Flamengo, a diretoria do Flamengo sabe que não vai renovar. Vá curtir a sua vida, seja feliz em outro time, mas não dá mais para você ficar no Flamengo, né, galera? Não dá mais. Bom, muita gente depois do jogo contra a equipe do Lanús ficou se perguntando se o Flamengo vai demitir o técnico Felipe Luiz. Mas a informação que a gente tem, galera, é que não vai ser demitido. E até o UOL confirma essa informação de que, apesar da má fase, o Felipe Luiz segue tendo respaldo da diretoria do Flamengo e também do José Boto, diretor de futebol. Daqui a pouco eu falo sobre o Boto. Uma demissão imediata é improvável, mas o Campeonato Carioca, que era segundo plano, ganhou um peso na tentativa de consolo no primeiro semestre. Ou seja, a diretoria do Flamengo segue respaldando o Felipe Luiz, mas é claro, principalmente o BAP está cobrando demais o Felipe Luiz. E uma informação que saiu agora, na hora que eu estou gravando aqui esse vídeo, que o BAP não gostou nada do Felipe Luiz ter falado que o Flamengo fez um grande jogo contra o Lanús. O BAP não gostou dessa fala do Felipe Luiz, tá cobrando o Felipe Luiz pelo um grande jogo nessa temporada que não teve. E o Felipe Luiz falar que o Flamengo fez um grande jogo contra o Lanús, ele tá de brincadeira. Ele tá com onda da cara do torcedor. Porque qualquer pessoa que entenda o mínimo de futebol viu o jogo contra o Lanús e viu que a gente não jogou absolutamente nada, rapaziada. Nada. Qual a chance clara que o Flamengo criou além dos pênaltis? Eu só me lembro da chance clara do Carrascal que chutou em cima do goleiro. E teve uma jogada que o Pedro recebeu a bola do Lucas Paquetá, ele bateu chapando, buscando um ângulo totalmente querendo enfeitar, mas ali não é chance clara de gol. Chance clara de gol que teve foi o Carrascal e acabou perdendo. Ou seja, teve uma chance clara de gol e o Felipe Luiz fala que o Flamengo fez um grande jogo. Tá totalmente fora da realidade. Totalmente fora da realidade. Aí o All Sport também traz uma informação falando que a pré-temporada reduzida e escalações geram incômodo em parte do elenco do Flamengo. Os jogadores se incomodaram com a volta antecipada aos jogos. O grupo principal se apresentou no dia 12 de janeiro e o planejamento inicial era voltar a jogar no dia 28 contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro.
No entanto, o desempenho ruim do Sub-20 no Campeonato Carioca fez o presidente BAP intervir e definir o retorno antecipado do time principal para a partida contra o Vasco pelo Campeonato Carioca, que foi no dia 21 de janeiro. Alguns atletas não gostaram da situação, mas tiveram que acatar a ordem. Mudança nas escalações também incomoda. O elenco rubro-negro tem sido incomodado com as constantes mudanças na escalação de Filipe Luiz. Alguns jogadores se sentem injustiçados e lamentam por falta de sequência no time. Everton Cebolinha, por exemplo, já demonstra publicamente a sua insatisfação. O Filipe Luiz, ele tem um problema, que ele é muito teimoso, velho. Ele é muito teimoso, porque o campo fala quando o jogador não tá bem, rapaziada. O campo fala. O campo fala quando o cara não tá bem, que o cara não domina a bola, que o cara não dá sequência na jogada, que o cara não joga bem, que ele tenta o drible e não consegue, ele pega a bola e toca pra trás. O campo fala. E o campo tá falando, menos pro Filipe Luiz, ou acho que para sua comissão técnica, que o Plata, o Samuel Lino, o Ayrton Lucas, o Léo Ortiz não tem condições de jogarem hoje na equipe do Flamengo, rapaziada. Eu acho impressionante a teimosia do Filipe Luiz insistindo em alguns jogadores, como por exemplo o Plata de centroavante. Eu não entendo por que o Filipe Luiz improvisa o Plata de centroavante. Primeiro, o Plata tem alergia a gol. Ele não sabe fazer gols, de maneira alguma. Um jogador que é um atacante que não faz gol, o Plata. Ele não faz gol, ele não dá assistência. Para que serve o Plata? Só para marcar? É só para marcar? Ontem o Flamengo cruzou mais de... Ontem não, na quinta. Cruzou mais de 40 bolas para a área. E tinha um Plata para disputar a bola no jogo aéreo. Não dá, pô. Sendo que o Pedro tá no banco. Eu sei que a fase do Pedro não tá legal, não tá boa. Mas ele é muito melhor do que o Plata improvisado de centroavante, galera. Ontem os caras, na quinta-feira, os caras estavam tentando fazer jogada pelo meio de pivô com o Plata. O Plata não dá, não vai. Samuel Lino também, rapaziada. O que acontece com o Samuel Lino? Jogava muito bem no Atlético de Madrid, fez vários gols na Champions League, era um dos principais jogadores do Atlético de Madrid e no Flamengo ele simplesmente não consegue jogar. Um jogador que não ganha para nenhum outro defensor, um jogador que está sem confiança, que pega a bola, toca para trás, que pega a bola, toca de lado, não faz uma jogada, pô. E o Filipe Luiz ainda insiste com esses jogadores. O Léo Ortiz, não vou nem falar nada, né, galera? O Léo Ortiz, pô, falhou de novo no jogo contra o Lanús. O gol de empate do Canales, o cara sobe sozinho, pô. O Léo Ortiz tá marcando ninguém. E o Filipe Luiz insiste em colocar esses caras. O Ayrton Lucas, galera, eu já cansei de falar sobre o Ayrton Lucas. O cara, pô, vai ter que ir atrás do lateral, galera. O Ayrton Lucas não tem a mínima condição. Aí a galera vende o Vinha, que eu acredito que é melhor do que o Ayrton Lucas, mas o cara não tinha sequência. Pô, é complicado, velho. Muito complicado. Tô ficando por aqui, rapaziada. Peço pra você deixar o like nesse vídeo, peço pra você fazer a sua inscrição aqui no canal. Vamos ficar aqui acompanhando as últimas notícias do Flamengo, principalmente cobrando esses jogadores, porque a gente tem que cobrar mesmo. Por exemplo, os jogadores nessa sexta-feira tiveram folga, velho. Aí, meu irmão. Sinceramente, cara, é muito fácil ver esse jogador de futebol, mano. É muito fácil ver esse jogador de futebol. Tá certo, rapaziada? Voltamos amanhã, tá certo? Voltamos amanhã, peço para você deixar o like nesse vídeo, peço também para você fazer a sua inscrição aqui no canal. Um forte abraço e valeu!